Realmente existe diferença entre fornos projetados para trabalho em porcelana e fornos criados para trabalho em vidro? É isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui nós abordamos temas relacionados ao universo do fusing. Eu sou Evandro Damasceno e nesse vídeo eu vou te mostrar a diferença entre um forno de queima de porcelana e um forno para fusing. Eu estou fazendo esse vídeo aqui mais para esclarecer a dúvida de alguns seguidores a respeito dos tipos de forno. Porque enquanto por um lado de pessoas que trabalham com porcelana perguntam se o forno de porcelana dá-se para trabalhar com fusing, e pelo outro lado a gente tem pessoas que trabalham com fusing e perguntam se o mesmo forno dá para trabalhar com porcelana, nesse vídeo aqui eu vou tentar responder essa pergunta de uma forma um pouco mais didática, digamos assim. Mas antes de te dar essa resposta, eu quero deixar bem claro que existe uma diferença entre esses dois fornos aqui. Por quê? Principalmente no objetivo deles. Porque enquanto o trabalho em vidro necessita de uma temperatura um pouquinho mais baixa para que ele chegue no ponto de fusão, lembrando que aqui eu vou me atentar somente à técnica de fusing, de fusão do vidro, ou vidro fusão como muitas pessoas conhecem. Enquanto o vidro para fusing necessita de uma temperatura mais baixa, já que o vidro precisa somente de uma temperatura entre 760 e 840, 860 graus para fusing, o forno de porcelana, já por causa da matéria-prima, já necessita de uma temperatura um pouquinho maior devido ao tipo de trabalho realizado. Então aqui a gente já vê uma certa diferença em questão às temperaturas. Porém, se o forno de fusão ele consegue chegar à temperatura necessária para se trabalhar com a porcelana, isso independente do formato do forno, você consegue trabalhar com alguns materiais em porcelana. Você consegue fazer queima de porcelana também no forno de fusing, já que ele consegue chegar naquela temperatura que você precisa, e também você tem que observar se ele consegue manter aquela temperatura por um determinado tempo sem danificar a estrutura do forno de fusão. Se ele conseguir chegar a esses dois pontos, tanto a temperatura quanto manter o tempo, o forno de fusing pode sim ser trabalhado com porcelana. Já o forno de porcelana ele tem uma certa vantagem sobre o forno de fusing nessa área, porque o forno de porcelana ele já é programado, já é criado para ficar um pouco mais de tempo, bem mais tempo na verdade, do que o forno de fusing em alta temperatura. Então ele consegue chegar numa temperatura mais alta e permanecer por um período um pouco maior de tempo. Lembrando que aqui eu estou citando como exemplo fornos básicos. Tem fornos industriais, aqueles gigantescos, que eu não vou me atentar aqui a eles, porque não é o objetivo desse canal chegar e explicar coisas em escala industrial. É mais escala básica para você que quer montar um ateliêzinho básico para você. Então, os dois fornos que eu estou citando aqui são somente fornos básicos. O forno, voltando aqui ao forno de porcelana, ele também consegue ser trabalhado com fusing porque ele consegue chegar em temperatura mais alta e permanecer por um certo período de tempo. Temperatura mais alta do que o próprio vidro necessita para se fazer a fusão. Então, se você tem um forno de porcelana para queima de porcelana e quer trabalhar com o vidro, você pode sim tranquilamente utilizar o seu forno para se trabalhar com o vidro. Agora, se você tem um forno de fusão e também quer migrar para trabalhar com porcelana ou cerâmica, você tem que perceber esses dois pontos que eu falei anteriormente. Se o seu forno consegue chegar a uma temperatura que a peça que você vai estar criando em cerâmica ou porcelana precisa, e se consegue se manter por essa temperatura também pelo tempo que a sua peça vai precisar, isso sem danificar a estrutura dele. Se esses dois pontos forem ok, você também pode sim trabalhar com queima de porcelana com o seu forno de fusão. Ponto. Dito isso, esses dois fornos eles têm uma diferença em comum. Isso além do formato. Eu não vou me adentrar aqui em relação ao formato, mas a principal diferença é a localização da resistência. Enquanto os fornos de fusão eles tendem a ter um formato um pouco mais quadrado e a resistência ser no topo, lembrando que para esses dois sempre existe uma variação.
Então, aqui o forno de fusão mais básico, ele tende a ter a resistência no topo, visto que na grande maioria das peças que são criadas com o fusing, primeiro você cria-se uma peça chapada, para depois você dar um formato diferenciado a ela, porque dependendo da peça que você está criando, você necessita que a temperatura seja transferida para seu vidro de forma uniforme. Coisa que, dependendo do tamanho do forno de fusão, se a resistência estiver localizada no corpo, ou seja, a fonte de calor for no corpo, você não consegue criar peças muito grandes, visto que a parte mais quente do forno está localizada nos cantos. Então, enquanto a peça aqui no centro está entrando ainda em estado de fusão, nos cantos, nas bordas dela, a fusão já pode ter acontecido e já pode estar ultrapassando o ponto certo. Então, se você tem um forno de fusing que ele é muito grande e a fonte de calor é no corpo, se atenta nesses pontos aí que eles são muito importantes para que não exista diferença nas queimas das suas peças. Já o forno para queima de porcelana, ele tende a ter a fonte de calor localizada no corpo, visto que ele precisa de uma temperatura maior. As peças em porcelana geralmente, elas não se limitam somente em peças mais horizontalizadas, elas também são projetadas em peças mais verticais, ou seja, peças mais altas, que por consequência precisa também que o calor seja transferido para essa peça de forma mais unitária possível. Então é por isso que as resistências, a fonte de calor do forno de porcelana é localizada no corpo. Então, por exemplo, vamos supor que eu esteja querendo criar um vasinho pequeno, deixa eu ver, não vai ter, por exemplo, vamos supor que isso daqui é um vaso. Um vaso em porcelana, e eu esteja querendo criar ele em um forno um forno de fusing com resistência no topo. Então, aqui eu tenho o meu vaso, eu vou colocar ele, obviamente, em pé dentro do forno de fusão e a fonte de calor vai estar aqui. Enquanto o calor está mais quente aqui nessa parte, essa parte aqui da minha peça, ela tende a ser queimada mais rápido, enquanto essa parte aqui ela vai ter um pouco mais de dificuldade, visto que a fonte de calor aqui em cima, obviamente, vai estar mais quente nessa área aqui do que nessa. E dependendo da peça que você vai estar criando, vai sim existir diferença entre essa parte e essa parte aqui. Já a peça de porcelana criada no forno de porcelana com resistência no corpo, a fonte de calor está localizada aqui, então não vai existir uma diferença na queima em nenhuma parte da peça, visto que o calor está sendo jogado aqui na peça, nas laterais dela. Então sim, essa é a principal diferença entre o forno de fusão e o forno de porcelana, que é a localização das resistências. E digo mais, pegando esses dois fornos que eu citei aqui como exemplo, o forno de porcelana leva uma grande vantagem sobre o forno de fusing, visto que ele consegue chegar a uma temperatura mais alta, consegue se manter nessa temperatura por mais tempo e tem as resistências localizadas no corpo. Isso na área do fusing é muito importante, principalmente por um motivo: o trabalho com gaveta. Por quê? Por exemplo, enquanto o forno de fusão básico tem a resistência localizada no topo, a fonte de calor no topo, eu tenho aquela área de trabalho para poder criar as minhas peças, nada além disso. Só que fornos com resistência no corpo, eu tenho uma área de trabalho consequentemente um pouco mais reduzida, dependendo do forno, a área de trabalho é um pouco mais reduzida, só que eu consigo criar gavetas, que são pequenos andares. Então, por exemplo, tem a base do forno, vamos supor que eu queira criar um prato em fusing. Então eu coloco o prato na base, coloco dois pininhos, crio um andar em cima, duas colunas, crio um andar em cima, coloco outro prato, coloco mais colunas, crio outro andar, coloco outro prato, ou seja, em um forno para trabalho em porcelana, se eu optar por trabalhar em fusing utilizando a técnica de gavetas, eu posso criar vários andares, onde cada andar eu posso colocar uma peça diferenciada, porque como a fonte de calor é na lateral, eu posso queimar todos os andares de forma uniforme, visto que se a fonte de calor fosse no topo, eu não conseguiria. Então, na minha opinião, o forno para trabalho em porcelana tem
uma vantagem a mais sobre o forno para trabalhos com Fusion. E se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, isso vai ajudar bastante a gente. Se você tem qualquer dúvida a respeito desse assunto, é só deixar aqui no campo dos comentários que eu vou tirar ela para você. Aqui quem falou foi Ivana Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!